Olá, sejam bem-vindos em mais uma edição do Ver. Hoje o nosso papo vai ser sobre capital de giro, um dos maiores calcanhares de Aquiles das empresas hoje em dia. E a gente está aqui com a Rocedo Lorenzi, com o Matheus, com o Fábio e eu aqui da Aura, né, sou a Luísa. E a gente vai conduzir algumas perguntas e respostas sobre esse tema tão pertinente para a gente discutir sobre um dos negócios. Matheus, para a gente começar, então, eu queria ouvir de ti que muitas empresas, quando a gente fala em crescimento, né, que era uma pauta até que a gente estava discutindo antes, falam que precisam faturar mais. Faturar mais, aumentar faturamento, faturamento, preciso faturar. Eu escuto muito isso na agência, né, quando os clientes vêm até nós. Mas, para ti, como é que funciona esse processo de crescimento versus faturamento, lucro, capital? Como é que são esses aspectos, assim, na visão de vocês? Não, perfeito. É de fato uma pergunta recorrente, né? Todo mundo quer crescer e faz parte. É algo que toda empresa ela precisa crescer, porque quem não cresce acaba em um momento decaindo, né? Porque o mercado vai crescendo de forma geral, então você tem que pelo menos acompanhar o mercado para te manter a tua fatia dele, teu market share. Mas aí sempre isso é o melhor caminho, né? Então tem momentos aí, vai depender muito do momento que a empresa se encontra. Porque crescimento ele vai gerar algumas dores. Podem ser algumas delas desorganização, que pode vir a transformar isso num problema. Pode ser a necessidade do capital de giro, então para te crescer, às vezes tu precisa, se quer crescer de forma acelerada, muitas vezes tem que te alavancar, e a alavancagem ela não é ruim, ela é boa, só tem que ser feita de uma forma planejada e com um propósito específico, porque senão o teu custo de alavancagem pode virar um problema que vai, na verdade, depois te dificultar seguir crescendo, né? Então, o que eu vejo assim, o crescimento ele é importante, tem que estar alta diária de todo mundo, de todo empresário, mas crescer ele tem que ser de uma forma estruturada, em que tu não perca tuas margens, então perca teu controle também, para te crescer de uma forma em que isso não vai virar depois um problema lá na frente, tu volte a cair. Porque normalmente a gente trabalha sempre com três tipos de empresa, né? Ou é a empresa que está já em turnaround, que é um cara que já está estressado financeiramente, precisa se reestruturar. Ou é uma empresa que está estagnada, ela cresceu, mas ela deu uma estagnada, começou a perder margem. Ou é aquela empresa que está crescendo muito rápido. E crescer muito rápido, muitas vezes essa empresa volta, sei lá, um turnaround, porque justamente ela se alavancou demais, e ela começou a simplesmente pensar lá na linha da receita, mas não tem lucro, não tem margem, os custos aumentam, o custo de aquisição de gente fica maior, o teu custo fixo fica muito grande, e aí quando tu vê, tu tá no buraco muito alavancado e tu volta lá para ter que reestruturar e mudar o teu negócio. Então, assim, crescer é importante, mas tem que crescer com um planejamento. Tem hoje algumas empresas que a gente vê que elas dão lucro no final do mês ali. Mas por que você tem capital? De giro, fluxo, assim, como é que funciona essa dinâmica entre esses dois indicadores? Perfeito, é que é muito comum, o pessoal confunde muito o que é lucro com o que é fluxo de caixa, né? Então, uma empresa pode ter lucro, mas ela pode não ter caixa. E o que faz uma empresa se manter perpétua é o caixa, porque com caixa tu consegue movimentar o teu negócio e ir corrigindo os problemas que tu tem. Só o lucro, muitas vezes, se tu não tem isso lá na ponta no caixa, tu vai ter que transformar aquilo numa dívida, aí tu começa a ter que se estruturar de uma forma diferente. Qual que é a grande diferença? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, tu pode ter vamos lá, fez uma casa para vender. Então tu foi lá, tu aportou, vamos supor, 500 mil e tu vai vender por 1 milhão. Aí tu vendeu lá por 1 milhão, pô, ganhei 500 mil, tira os impostos, ganhei 300 mil. Teve um lucro legal. Sim, só que tu vai receber em 120 vezes. Então, na verdade, todo o dinheiro que tu embolsou ao longo desse tempo, na verdade, aquele lucro se virou em nada. Então, isso acontece com muitas empresas. Elas vendem, têm lucro, mas daqui a pouco elas parcelam demais a sua receita e o seu custo, ele é, vamos dizer assim, à vista. Então, esse ciclo financeiro acaba acabando com o teu lucro e muitas vezes gerando um problema que tu tem que ir no banco, tem que alavancar o teu negócio. E aí só vira uma bola negativa. E qual outra decisão, assim, que tu vê que muitas empresas tomam no curto prazo para fluxo, mas que no médio e longo prazo muitas vezes destrói o negócio?
Eu acho que, sim, um ponto que eu vejo que é muito importante é tu vender por vender, sem ter mágica. Então, isso vai acabar, muitas vezes, tu vende de manhã para pagar a conta de noite, só que como tu não tem mágica, aquilo vai, assim, te dragando, né? E também a tomada de capital de uma forma emergencial, em que tu não tem um planejamento para aquilo. Então, muitas vezes a pessoa faz um plano ali de investimento, ou às vezes simplesmente está com um problema e ele vai lá, pega um dinheiro, conseguir um dinheiro fácil, muitas vezes caro, e para pagar um incêndio, né? Pagar um incêndio naquele momento, depois isso vira uma bola de neve. Então, pode ser feito isso, mas tem que sempre ter um plano de correção para todo o negócio de gerar margem e gerar resultado. Uhum. E como vocês fazem isso no setor, Lourenço? Hoje a gente olha, trabalha com os pilares, a gente tenta olhar o negócio de forma holística, né? Mas a gente sempre começa a olhar por um mix de pilares. Uma receita, qual que é a qualidade da receita, o produto, como é que são as margens desses produtos, né? A estrutura de capital, então qual que são como é que é a tua alavancagem, como é que é a tua estrutura de custo fixo. Então a gente vai chegar e trabalhar nas margens, né, até chegar no lucro líquido e também a parte financeira, que é o ciclo financeiro, que é muito importante. Como a gente comentou, tu vender muito, mas vender com um prazo muito maior do que o prazo que tu compra, ou teu prazo médio de pagamento, vai abrindo uma boca do jacaré. Quanto mais tu vende, mais capital de giro tu precisa, e mais tu vai ter que te alavancar. E isso, o custo financeiro, na verdade, pode te correr todo da tua amenda e trazer te gerar prejuízo. Então a gente sempre olha de forma completa, né, para ver se de fato o crescimento, a estrutura, o modelo está funcionando de forma adequada para o crescimento que o empresário quer ou para as metas que ele tem no momento. Tem alguma regra básica, assim, de quanto uma empresa precisa ter de fluxo de caixa para ela funcionar? Tem alguma regra de mercado, assim? Eu não gosto de usar assim premissas específicas, né? Mas existe algumas boas práticas. Muitas vezes, né, o cara que consegue estar com um fluxo de caixa possível ou ter uma liquidez de pelo menos 3 a 6 meses seu custo fixo, te dá um bom fôlego para te poder manobrar daí, de certa forma. Mas o mais importante de tudo é tu ter o controle mensal, semanal, diário, ter uma estrutura de governança que te dê essa previsibilidade de tu entender o que vai acontecer. O que está acontecendo, mas também planejar o que vai acontecer e antecipar. Então, se tu já sabe que vai acontecer um problema daqui a 3 meses, tu já consegue te antecipar agora para tomar uma decisão, né? O que não é a realidade. A realidade é que todo mundo, muitas vezes, vê o dia de hoje e o problema de hoje e acaba sempre sendo reativo e não proativo. E tu acha que isso é uma falta de conhecimento de gestão? O que tu vê qual é a origem desse problema? O que a gente mais enxerga é que a maioria dos empresários, eles vieram, ou era um cara muito bom de vendas, então um cara que sabe vender e foi lá, montou um negócio e conseguiu, de alguma forma, prosperar, chegar num crescimento, né? Ou muitas vezes é o cara da operação, é o cara aquele que era um bom cozinheiro, é o cara que trabalhava numa indústria mecânica, que sabia montar a máquina, fazer o produto, então ele começou fazendo. E de fato falta esse outro lado da gestão, da visão financeira, da visão estratégica, da visão de gerir o negócio como um todo, com indicadores, saber delegar, porque chega uma hora que todo, né, quem começou pequenininho vai crescendo e ele faz tudo, né? Ele começa ali, ele faz ali, daqui a pouco a esposa faz o financeiro e ele vai resolvendo os problemas. Só que uma hora isso cresce e isso vira um teto, né? Tu bate num teto. E aí, para te romper esse teto, muitas vezes tu acaba te atrapalhando, porque tu vai ter que começar a fazer uma gestão com pessoas, com estrutura, com governança. Oi, eu tenho uma pergunta. Comentaste antes que quando a empresa cresce, existe a tendência de aumentar o custo de aquisição do cliente. Por que que isso acontece e quais os aspectos que influenciam sobre isso? Não quer dizer que acontece sempre, mas muitas vezes acontece porque tu vai criando uma estrutura maior, né? Então tu começa a criar uma estrutura grande uma estrutura grande de marketing, de comercial, tu começa a ter uma estrutura maior, tu começa a ter gerente, coordenador, e se tu não consegue, de fato, para ter mais investimento em mídia e marketing, então tu começa a, de fato, investir mais nessa frente. Se tu não consegue gerar na mesma proporção teu volume de aquisição, o CAC vai aumentar, e isso pode ser um problema. Ou tu até consegue, mas muitas vezes tu faz isso com um ticket mais baixo, porque tu quer vender mais, tu fez uma estrutura, tu fica pensando no caixa, né?
Precisa vender naquele momento. Então, essa tua margem comprimida, na verdade, ela vai te gerar um problema. Justamente por tu já ter uma estrutura maior de custo fixo ali e investimento em marketing. Deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje a gente vê muito no mercado, né? Empresas de crédito vendendo, 50 mil para o seu capital de giro, né? Pega uma grana extra para o seu capital de giro, né? Como é que tu vê essa questão de recorrer a empréstimos? Tu acha que às vezes é estratégico? Tu acha que não? Como é que é a tua análise quanto a isso? A alavancagem, ela é super importante. Não é ruim tu ter uma alavancagem. Só que tu tem que estar alavancado, tem que pegar empréstimo de uma forma planejada, inteligente. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Qual que é o objetivo dele? Qual é o custo que ele está me custando? Muitas desse empréstimo fácil e rápido, na verdade, ele é um empréstimo caro e que pode mais te fazer mal do que te fazer bem. E, claro, o que acontece? Como as pessoas não têm o planejamento, ela já está pegando esse empréstimo porque ela simplesmente não tem o dinheiro para pagar o dia de hoje, pagar a folha do de amanhã. Então ela acaba recorrendo a isso, só que vira uma bola de neve. Se for paliativo, preciso disso hoje, mas eu vou sentar e vou reorganizar meu negócio e tentar fazer com que mude os resultados, beleza, tu vai conseguir resolver o problema. Mas, no geral, é melhor tu te planejar antes, montar um planejamento e entender realmente qual que vai ser a tua necessidade de capital de giro e buscar uma alavancagem melhor em algum banco, ou em alguma FDIC, ou aí entender qual que é o melhor recurso. Se de fato é um recurso de longo prazo, se é um recurso mais de curto prazo, se é um desconto de duplicata. Então, tem algumas alternativas no mercado que são muito melhores, que te ajudam a pegar esse empréstimo rápido ali, cara. Entendi. E tu percebe que tem algum segmento que tem mais essa dor de falta de capital de giro? É uma coisa assim, às vezes de segmento, uma coisa meio geral, como é que tu percebe? Claro que tem a sazonalidade de cada mercado, né? Então existem os momentos de cada mercado, mas eu acho que é muito mais pelo porte do que pelo segmento em si. Por quê? Porque o porte, quanto menor tu é, mais o banco ou quem está te emprestando vai dizer, o risco desse cara é maior, porque ele é pequeno, ele não tem estrutura, governança, qualquer coisa que abalar ali, provavelmente não tem algum ativo, alguma garantia para dar em troca. Então, esse cara ele corre muito mais risco. É muito mais difícil do banco dar um empréstimo para esse cara do que alguém que já tem uma estrutura muito maior, que o tamanho da empresa é maior, que já tem mais estrutura, tem mais ativos, tu já tem uma solidez no mercado. Então, o banco ele tende a liberar mais crédito para essas pessoas, né? E também a parte, se tu tem ativos, né, para te conseguir botar como garantia, o banco ele quer muito hoje a garantia, e tá, se você tem um carro, tem uma casa, então tu consegue um apartamento, alguma coisa aqui da tua sala comercial, que pode vir a ser um ativo, as próprias vendas nos cartões, ou os boletos dos clientes, isso tu ajuda a negociar, mas eu vejo muito mais o porte pelo risco e o cliente tenta e os bancos tentam sair dos menores, é por isso que as taxas são mais caras, é mais difícil de conseguir do que empresas maiores que conseguem capital de uma forma bem mais estruturada, até mesmo pela estrutura que ela tem de governança, de planejamento, né, de pessoas para conseguir fazer uma tese melhor para o banco lá, para levantar esse capital. E, por exemplo, uma empresa que chega para vocês, assim, com essa dor bem latente, né, de problema de capital, qual é o primeiro passo que vocês fazem, assim? Qual é a primeira etapa que vocês organizam dentro? Quando a pessoa está, de fato, nesse caso do turnaround, a gente vai olhar 100% para o caixa da coisa, entender a estrutura de fluxo de caixa da empresa, para, de fato, entender dentro das linhas lá de entradas, saídas por categoria, a gente conseguir entender um pouco essa movimentação financeira e já identificar alguns gargalos. É um custo fixo que está muito alto, é a venda que daqui a pouco tu está recebendo um prazo longo, é inadimplência, e aí depois a gente vai aprofundando e entrando nos detalhes lá, se é precificação, se é o custo, né, se é o teu juros que está muito alto e está comprometendo o teu caixa, muitas vezes pode ser, que daí tu consegue renegociar com o banco, fazer algumas alavancas de performance, mas então a gente sempre separa entre receita, margem, as despesas fixas e a estrutura de capital. Então, se for olhar um fluxo de caixa, ela tem esse sentido, né? Então tu consegue dali já tirar alguns insights para fazer coisas mais de curto prazo e já começa a olhar teu fluxo de caixa e entender, o que eu posso fazer aqui agora, o que eu posso renegociar para começar a ganhar fôlego, né? Então tem algumas alternativas que tu sempre consegue fazer. A gente sabe que a área da saúde é uma área muito complexa para isso também, né?
Então, além de todos os segmentos têm essa complexidade, mas a área da saúde em si, ela tem vários aspectos, principalmente o contexto hospitalar, né? Tem várias particularidades. Como vocês fazem isso, assim, nesse contexto hospitalar? Quais são os aspectos ali que não são as dores dentro de um hospital, por exemplo, assim? Sim, não, o segmento hospitalar hoje ele vem sofrendo bastante, porque muitos dependem dos planos de saúde. Os planos de saúde estão estagnados há muitos anos, né? Porque a massa da população não consegue ter acesso ao plano de saúde, então são os mesmos, acho que 40 mil pessoas que têm os planos de saúde. E a pressão inflacionária foi muito alta, então a pressão de custos de medicamento, tem muita coisa importada, os equipamentos são muitas importados, então o câmbio disparou, isso gerou uma série de problemas. E os planos de saúde, na maioria, não conseguem mais cobrar esse, repassar esse custo para o cliente, para o beneficiário lá na ponta. Logo, eles acabam. Qual que é o maior custo de um plano de saúde? É hospital, é internação, é cirurgia, né? A parte médica e tudo mais. Então eles tentaram enxugar o custo. E o hospital, na sua ponta, acabou sofrendo isso também, porque ele também tem um custo inflacionário alto de medicamento, de estrutura de equipamentos importados e tudo mais. E de outra forma tem uma pressão grande, né, do cliente do hospital, que é a operadora, para conseguir, de alguma forma, reduzir esses custos. Então os hospitais eles têm sofrendo muito por causa das losas, por causa desses custos, pela ineficiência, existiu muita ineficiência, ainda existe. É um segmento bem complexo, que muitas entidades envolvidas, então quando mais gente é difícil de fazer a gestão. Mas basicamente, assim, diferente de qualquer empresa, a gente vai sempre olhar os mesmos caminhos, né? As entradas, as inadimplências, se no caso do hospital são as lojas, os operadores das lojas, como é que está a estrutura de custo por serviço, qual é a necessidade de investimento ou não, qual que é a eficiência lá na ponta, né? E aí tu vai ver que tem segmentos que te dão mais margem, segmentos que te dão menos margem, então tu consegue escolher navegar, então na hora de fazer uma negociação com a operadora, tu tentar fazer um pacote melhor, então beleza, eu atendo a ti esse item aqui, sei lá, pediatria, que vai me dar talvez um lucro muito baixo, mas eu preciso que tu me ajude com, sei lá, oftalmo, que eu tenha mais consultas de oftalmo no outro lado, que possam gerar algumas cirurgias que vai equalizar a compra. Então, é muito nesse sentido. E, de novo, é aquela gestão, é aquela cadeia que tu tá sempre olhando, encontrando os problemas e tratando, endereçando ele. Perfeito. Show de bola. Muita gente hoje, já faz um tempo, né? Pô, tráfego pago, ou botar lá, investir dinheiro no Google Ads, no LinkedIn e tudo mais, ou no Instagram. Mas o que, na visão de vocês, isso gera uma performance, mas fazer só isso funciona? Qual que é a ideia hoje do marketing como um todo? Porque eu vejo assim que hoje, na verdade, muitas vezes tem que estar em todos os lugares. Não sei o quão fácil é tu saber se é exatamente daquela campanha ou não. Porque às vezes a pessoa lá em X momento, sei lá, ela de fato lembrou de ti e vou falar com esse cara aqui, né? Como é que tu enxerga hoje essa questão específica de um marketing de performance quanto um marketing global, às vezes? Perfeito. Hoje a gente vê que as empresas estão muito dependentes de um único canal, que acaba sendo um canal fácil, né? Em que a gente fala, coloca 1000, consegue mensurar, né? Quantos cliques teve, quantas pessoas chamaram. Então fica muito mais tangível essa mensuração. E o que acaba acontecendo, às vezes, uma dependência de canal, né? Principalmente com empresas que trabalham no B2C, lá na ponta. Então gera lead, funciona, né? Funciona. Só que às vezes a empresa acaba ficando dependente, né? E aí o que acontece, né? Eu sempre faço perguntas. Se o Instagram e o Facebook parar de funcionar hoje, seu negócio continua vendendo? E já volta pra trás, né? Então eu acho que tem esse ponto da dependência de canal. E sim, é muito importante a gente ter outras presenças de marca, né? Clientes que a gente consegue fazer um projeto 360, a gente vê que os resultados eles fluem muito melhor. Né? 360, quando a gente fala, investir em diferentes canais digital, é a gente pensar numa coisa offline, dentro do espaço, é evento, é ação externa, enfim, é outdoor, é pensar nesse 360 literalmente, né? Porque para um cliente lembrar da tua marca, ele precisa de pelo menos 6 vezes de contato com ela. Então, ele precisa ouvir no rádio, ele precisa ver no digital,
ele precisa ver aquele outdoor na rua, ele precisa ver aquela fachada bonita. Então, são vários elementos que ajudam nessa lembrança de marca para depois fazer uma tomada de decisão, né? Então, quando a gente coloca todas as fichas só no canal, é arriscado, cria uma dependência, cria uma expectativa muitas vezes não real do que a gente pode alcançar de resultado. Né? É como se a gente quisesse preencher todo um quebra-cabeça com uma única peça. E isso não funciona, né? Perfeito. Bacana, vou fazer mais um aqui, daí depois eu passo pro Fábio, então. Bom? Hã? Tô aqui só assistindo. Eu tenho uma pergunta. Então, olha só, traz à tona um termo que eu gostei muito, que é o marketing da esperança. Olhando a fala anterior, eu lembro, e vou trazer um outro termo, que seria o empréstimo bancário para a Caixa da Esperança. Que acredito que é uma realidade hoje em dia, atual, de muita empresa e muito empresário. Então, ele já chega num momento que está com caixa fragilizado, dificuldade de adquirir um novo cliente, de manter faturamento para gerar as contas. E eu vai chegar nas duas situações. Ou o consultor dizendo, cara, preciso de ajuda, porque não consigo ter caixa, não consigo pagar as contas, já estou tomado de empréstimo, não tenho mais crédito do mercado. E aí, sim, é delicado. Operação milagrosa, ou ele vai chegar pro marketing e vai dizer, tia, preciso fechar a campanha aqui contigo para ontem, porque eu preciso dobrar meu faturamento em 30 dias. Certo? Olhando nesse viés, e olhando para a tua fala, não vou acostar num canal só. Então, entendo que quanto mais ponto de contato tiver com o meu cliente, melhor. Mas hoje, os pequenos, e aí os pequenos que eu digo necessariamente não é faturamento, mas que é no sentido de presença digital a partir do marketing, com caixa já fragilizado, o que é possível de ser feito? O digital, ele vem de uma frente muito para facilitar, né? Hoje o telefone consegue fazer um vídeo aparecer, né? Então ele democratizou muito o acesso. Então o que eu sempre indico, assim, quando a empresa tem essas particularidades? Primeiro, bota a cara no sol, né? É muito importante. É desafiador para as empresárias, mas isso é uma coisa sem custo, né? Teoricamente, né? Gasta só a tua internet ali. Mas é muito importante esse primeiro passo, né? Então, as coisas estão difíceis, vamos lá, aparece, né? Se destaca, vai lá. A gente vê, por exemplo, vários exemplos de empresas grandes que começaram a mudar o movimento de faturamento das suas empresas com isso. CIMED é um exemplo, João Adib, né? A Avan é um outro exemplo, com o Luciano. Então, tem várias empresas que estão usando isso, né? Usar os donos como cara do negócio para ajudar nesse crescimento. Então, é uma estratégia gratuita, que é só pegar o telefone e começar a fazer. Então, eu indico esse caminho. Outro caminho, o tráfego funciona, né? Eu sempre gosto de falar, ele funciona. Mas a gente também tem que testar, a gente também tem que fazer algumas estratégias um pouco mais ponderadas, né? E às vezes, sim, é um pouco frustrante tu ver aquele teu dinheiro indo e não tá chegando aquele lead perfeito para comprar naquele melhor momento de compra, né? Então, é uma jornada. Mas se a gente começa a trabalhar dentro da empresa investimentos menores, mas mais alongados, o resultado ele tende a vir um pouco mais a longo prazo. Né? Então é muito mais assertivo a gente ir por essa linha do que a gente ir o vai ou racha, que às vezes é o que acontece. O problema eu vejo que é esse, sabe? É a gente apostar, o mês está todo ruim, e a gente apostar naquele dia 29 ali do mês, a gente colocar o resto da verba que a gente tem, querendo que em 2 dias tudo aconteça. E não é assim que funciona. Né? Tanto que os algoritmos não funcionam assim, né? Então, não importa o caminho que a gente vai fazer, não vai funcionar dessa forma, né? E existe também um caminho que eu gosto muito, que é da gente pegar quem já é nosso cliente, ou quem já foi nosso cliente, chamar, rechamar, conversar novamente, porque a gente não vai pagar um custo de aquisição novamente, porque a gente já tem aquela base, aquele contato. Então, essa organização desses contatos, né, ter um CRM atualizado, é um bom primeiro passo, né? Então vamos lá, vamos começar a fazer vídeo, vamos aparecer, vamos investir de forma bem gradual e vamos chamar esses clientes antigos, essas pessoas que já compraram. É só chamar no WhatsApp, é mandar um áudio, né? Vamos tomar um café, vamos conversar. Então são caminhos que eu vejo que podem ser estratégicos, sabe? Sem empresas que estão passando por momentos mais delicados. Ó, show.
Mais uma, Matheus. Vamos para a última, que é para liberar o banquinho. Não, tu falou algo importante agora ali, né? O que faz mais sentido hoje, ou vale mais a pena, ou não necessariamente seria um ou outro, né? Pode ser os dois, mas é eu ir atrás de novos clientes, eu conseguir fazer um upsell, um cross-sell nos clientes que eu já tenho, e como o marketing pode ajudar nisso. Os dados mostram, né, que a gente resgatar os nossos clientes da nossa base é muito mais barato do que a gente buscar clientes novos, né? Porque se a gente fica sempre buscando clientes novos, a gente sempre está gastando um custo de aquisição de cliente, né? Quando a gente já tem na base, a gente pode trabalhar estratégia de e-mail marketing, WhatsApp, enfim, coisas pequenas assim, né? Até eu criar um evento, ir no cliente visitar. Então é muito mais barato. Então eu indico para as empresas que estão passando por esse momento inicial, momento desafiador, ir atrás desse cliente antigo, ir atrás desses contatos, pessoas que não fecharam, né? Tentar resgatar isso, porque já tá na mão, já tá pronto ali, tu já tem esse contato, né? Tu não precisa ir atrás, depender, negociar novamente, tentar conversar. A pessoa já teve uma lembrança de ti. Então eu acho que é um caminho muito mais barato e pode ser muito estratégico também, sabendo ser feito de uma forma correta, né? Bacana, perfeito. Bom, e agora estamos aqui com o Fábio Vocetto para a gente continuar falando sobre esse assunto, né, de capital de giro, de negócio, de estratégia, de decisões, que às vezes é muito sobre isso, né? E queria te ouvir um pouco sobre esse assunto aí. Qual tu acha que é o maior desafio das empresas para elas conseguirem fazer a balança funcionar dentro do negócio no ponto de vista de fluxo de caixas? Luiz, é um prazer enorme estar aqui com você e compartilhar conhecimento com as pessoas, que eu acredito que é o que a gente pode fazer de melhor, né? E você sabe que pensando na tua pergunta, eu pensei num outro ângulo, assim, que a gente pode talvez trocar ideias, que no dia a dia, conversando com empresários, com executivos, as pessoas acabam se deparando e perguntando para mim, como que vocês se especializaram em criar modelos de negócio, ajudar as empresas a crescer, e como que vocês enxergam isso? E quando eu olho assim, a gente olha para um negócio, a gente pensa em 4 pilares, né? Então a gente pensa em aumento de receita, ou seja, ele tem 2 componentes muito importantes, que é preço e volume. Eu olho para margem operacional, ou seja, meus gastos, seja custos, despesas e investimentos, e determina ali talvez meu pulmão, né, de resultado. Olha a eficiência dos ativos, que tem a ver com capital de giro, que é a sua pergunta, ou seja, eu estou sempre olhando ali contas a pagar, contas a receber, o prazo de recebimento, o quanto que eu vou estar pagando nos fornecedores, essa dinâmica de fluxo de caixa. E a gente também olha a eficiência de gestão, que eu carinhosamente gosto de chamar de disciplina da execução. O show não acontece sem receita, mas também não acontece você capturando isso no dia a dia, né? E falando especificamente assim de receita, acho que é legal a tua contribuição com o ponto de vista de marketing. Quando a gente olha em 4 grandes avenidas assim de crescimento, falando aumento de receita volume, né, sem falar de preço. Uma delas é a geração de leads. Então, poxa, eu tenho que ter a necessidade e a todo momento gerando leads, seja em estratégias orgânicas, seja inorgânicas, seja tráfego pago, né? Seja Meta, seja Google, independente do que for, presencial, num evento ou alguma coisa desse sentido. E a gente acredita muito nisso, porque, cara, se eu tenho lá 100 clientes que eu gerei, e a cada 100 clientes eu gero um negócio, né? Então passo para o segundo passo, que é importante, que é a conversão. Então eu tenho primeiro o processo de geração de cliente, depois eu tenho o processo de conversão de cliente. Então aqui no meu exemplo eu tenho lá, sei lá, a cada 100 clientes eu gerei uma conversão, nessa conversão digamos que ele paga lá R$ 1.000 para mim no trabalho, e eu tenho um lead, eu tenho um cliente. Eu não tenho mais um lead, eu tenho um cliente. Em tendo um cliente, cara, como que eu vou lidar com esse cliente ao longo do tempo, né? Ele está pagando meus R$ 1.000, daqui a pouco ele vai embora, e eu começo tudo de novo. E aí entra o terceiro componente que para mim é muito importante, que é como que eu escalo numa escada de produtos e serviços em que o cliente consegue ficar comigo, ver valor no que eu crio valor para ele, de modo que ele continua a ficar comigo e crescendo, sem ter um interesse que, como que eu posso dizer, sem explorar o cliente, né? Eu vou vender por vender. Ele vai comprar porque de fato eu estou criando valor para ele. E o quarto passo assim, que eu vejo, ou seja, aquele cliente lá de R$ 1.000, aquele cliente, ele vai para um outro produto, a gente pode chamar de upsell ou cross-sell ou outro tipo de produto, que ele de repente vai lá pagar algo mais,
e eu tenho ali uma receita adicional sem ter um custo de aquisição de cliente. E um quarto passo que a gente vê, a gente trabalha muito nessa questão de crescimento, é, poxa, eu tenho uma fidelização do cliente, eu tenho uma recorrência. De repente eu tenho lá uma assinatura de um artigo, de um serviço, de um produto, de um SaaS, seja ele o que for, mas eu consigo colocar na minha base, naquele meu exemplo, a cada cliente, ele colocar lá R$1.000, esses R$1.000 eu fiz um upsell de algum produto que tem lá 1.100, ganhei 100 a mais, mas eu vendi uma assinatura de um artigo, ele paga lá R$30 por mês, eu tenho lá um cliente que está gerando muito mais do que R$1.000, né? Então eu estou conseguindo ter a história do cliente comigo em termos de volume e crescimento, né? O que eu queria conectar contigo é o seguinte, poxa, quando a gente olha para o marketing, né, cara, eu tenho 1.000 coisas. Eu tenho de um lado um Neil Patel que fala sobre SEO e tem só estratégias de SEO. Do outro lado, pessoas que fazem toda essa dinâmica com Google. Do outro lado, só Instagram. Como que vocês têm atuado com os clientes? Se tem um melhor modelo, quais são os desafios? Eu acho que esse ponto é muito importante entender o que o cliente quer, né? O que é sucesso para ele, qual a expectativa dele, né? Porque aí a gente começa a escolher estratégia para atuar dentro do que esse cliente está buscando, né? E também do que é possível realizar, né? Porque às vezes a gente tem algumas expectativas, né? Ah, comecei a empresa hoje e amanhã eu quero faturar 1 milhão. A gente sabe que não vai acontecer, né? Então a gente tenta entender muito o que a empresa está buscando. Ah, eu preciso trabalhar um pouco mais a minha autoridade, relevância, né? Que nem vocês trabalham uma questão de assessoria. É uma estratégia perfeita para isso, né? Eu preciso melhorar o meu ranqueamento nos canais de busca. SEO é uma estratégia bacana. Eu quero ir com as pessoas... Aqui na minha cidade, eu sou a principal empresa. Mas quando eu boto no Google, as pessoas não me encontram. Então, é uma estratégia que a gente precisa trabalhar de SEO, de ranqueamento, de olhar para o site para ver se ele está bem alinhadinho, talvez colocar um anúncio no Google, né? Ah, eu preciso trabalhar um pouco mais a minha imagem, meu posicionamento como um todo nas redes sociais, e eu vejo que eu trabalho muito com B2B, então LinkedIn é um canal legal, né? Gerar valor ali no LinkedIn. Então é muito importante entender o que a empresa quer, né? Qual que é o sucesso para ela, para que a gente consiga criar um planejamento. Porque tem tipos de negócio que a gente atende, que a gente vê que algumas estratégias não funcionam, né? E não, às vezes não são nem relevantes, não geram valor para o cliente lá na ponta. Por exemplo, uma indústria metal mecânica, será que é tão relevante ela fazer o Reels no Instagram? Talvez não. Talvez a gente precise pensar numa outra estratégia. Talvez trabalhar um pouco mais de ranqueamento no Google. Talvez uma estratégia muito mais de endo e mais de posicionamento via LinkedIn para mostrar valor para outros executivos, outras grandes empresas, né? Então é importante entender esse caminho. Talvez trabalhar ir para algumas feiras, eventos internacionais. Então são essas dinâmicas que a gente gosta de tentar passar e compreender junto com o cliente, sabe? Então eu entendo que, no teu ponto de vista, você tem trabalhado com seus clientes, não tem uma bala de prata. Não. Você acaba trabalhando com várias estratégias diferentes em canais diferentes, né? E eu me perguntei justamente por isso, porque o que eu vejo, eu também acredito numa visão mais holística, mais sistêmica para se resolver o problema, é que muitas vezes a gente se depara com um canal específico ou uma estratégia específica e as empresas também dão certo nesse viés, né? Ou seja, você vê pessoas que só usam SEO e são, impérios gigantes, né? É bem interessante. Como que você... Tem um outro ponto de vista que a gente trabalha bastante também. A gente vê, a gente estava até falando um pouco antes de iniciar a gravação, e é o seguinte, tipo, a gente vê muitos grupos de networking, né? E eu nunca vi, eu já li vários livros de estratégias de marketing, de crescimento de empresas, e você vê, tem pouco conhecimento, assim, que eu posso dizer, pouco estudo que suporta que o networking dá resultado. Entretanto, você vê muitos grupos surgindo, sejam, por exemplo, o próprio BNI Internacional, sejam outros grupos que foram criados no Brasil, que sem citar nome, tem uma centena de grupos, e toda semana deve criar um grupo novo. E quando eu olho para o nosso negócio, a gente tem vários canais de aquisição de cliente. E um dos canais que estão ali, sempre ali brigando pelo ranqueamento ali máximo, vamos dizer, é o próprio network, a pessoa que já te conheceu, ela já te viu, ela é uma indicação de alguém. Como que vocês trabalham? Como que eu incentivo? Como que eu posso fazer isso
de fato uma máquina de vendas e não algo que depende só de eu levantar e fazer uma conexão com alguém. Bom, esse ponto é um ponto bem desafiador, porque muitas vezes ele não depende só da agência, né? Às vezes é muito do perfil do empresário lá na ponta, né? De também estar disposto a buscar esse tipo de networking, a buscar essa exposição. Porque eu acredito que o networking, ele é totalmente conectado com a tua capacidade de te expor e a tua vontade de se expor também. Então, quanto mais tu te expõe para ambientes diferentes, clube de corrida, academia, coisas diferentes, mais conhece pessoas. Quanto mais conhece pessoas, maior a probabilidade de tu ser lembrado, né? Então, eu acredito que ele é muito conectado com a exposição. Então, mesmo que às vezes a gente pense em algumas estratégias, a gente precisa ter essa execução colaborativa junto com o cliente, né? E claro, existem caminhos para a gente fomentar isso, né? Por exemplo, a gente fazer mapeamento de feiras, eventos, tanto para ir participando, né? Que a gente estava falando da cartão, quanto também tá participando, expondo, né? Isso é uma forma da gente conhecer pessoas, né? Participar de eventos específicos, né? Rodas de negócio também é uma questão, fazer esse mapeamento. Então eu vejo muito mais o nosso papel como analisar os cenários, né, analisar as oportunidades e entregar para o cliente para ele também ajudar a fazer esse processo de execução, sabe? Então, eu vejo esse caminho, assim. Mas eu concordo muito com o networking. Para nós também é uma coisa que funciona muito. Porque as pessoas te conhecem, as pessoas vão confiando, tu vai criando uma relação. Quanto mais relação tu tem, mais tem confiança. E acontece a indicação, né? Então, eu acho que ela é muito importante. Só trazendo um adendo, faz mais ou menos um mês, eu fui convidada para uma palestra na Facate, para os cursos de publicidade, design, sobre a construção do repertório por um profissional criativo, que é uma coisa muito importante hoje em tempos de IA, né? Porque tá tudo pronto. Como é que tu se torna um profissional criativo dentro desse contexto, né? E eu trouxe um pouco de mim, assim, né? Do que eu fiz até o momento da minha vida. E sempre foi conectado a isso pra me expor, né? Então, quando eu tava na faculdade, eu tinha 20 anos, eu fui morar na Coreia. Não conhecia ninguém. Foi um momento de exposição, sabe? De estar num ambiente diferente. Fiz muitos contatos lá, que até hoje eu uso pro trabalho, né? Eventos, coisas nesse sentido, assim. A gente saiu um pouco da bolha, né? Tanto para essa geração mais nova que tá vindo, quanto pra qualquer um, assim. A gente sair, a gente tá disposto, sabe? Eu acho que esse tá afim, ele é fundamental pra fazer o networking, pra essa exposição funcionar. Você sabe que te ouvindo, eu lembrei numa conversa que tive ontem com um executivo de grandes corporações e ele me fez uma pergunta, porque hoje, né, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, eu tenho ali uma recorrência, uma cadência de newsletters, então tem uma teórica, tem uma prática, compartilha cases, mas de um mês para cá, eu comecei a pegar o celular ali pela primeira hora da manhã e falei, cara, eu vou começar a compartilhar com as pessoas conversas que eu tenho no dia a dia. Porque todo dia eu converso com o executivo, todo dia eu converso com o empresário e sempre surge alguma provocação, alguma coisa. E comecei a gravar ali 1 minuto de insight. Eu criei essa ideia, assim, do tipo, insights de 1 minuto, que são nada mais, nada menos, confidencialidade total, Sim. mas compartilhando conversas do dia a dia. E esse executivo me perguntou, né? Ele perguntou, poxa, e tem a ver com o que você estava falando de exposição. E ele falou, cara, só uma dúvida, tem dado resultado isso para você, né? Ou seja, de você tá fazendo isso todo dia, nessa repetição, é um negócio meio aleatório, assim, eu não coloquei um super planejamento em cima disso, né? Apenas compartilhar ideias, né? E na verdade é o que você estava falando de exposição. E eu respondi para ele, na verdade, assim, o que eu estava pensando e como que eu fiz o negócio. Mas ele me perguntar o resultado positivo e que deu certo, né? E aí no final do dia... Chamou atenção, né? Isso foi ontem, no final do dia, um dos primeiros clientes que eu tive de consultoria há muitos anos atrás, me mandou a pessoa que me conhecia, me mandou uma mensagem dizendo, poxa, mas eu te vejo toda hora, etc, precisamos nos atualizar. Então, acredito que você está falando, eu acredito muito nisso, na visibilidade. E o que eu vejo, assim, a rede social, os canais que a gente tem hoje, que a tecnologia nos ajuda para isso, ela consegue tá nos expondo, e a exposição é para o bem e para o ruim também, mas há 24 horas por dia. Então, a partir do momento que a gente vai e compartilha um vídeo, um artigo, eu também tive a oportunidade de fazer um artigo recentemente que saiu na revista The President e também no Jornal do Comércio,
sobre o boom dos CFOs de aluguel, né? Então, na hora que você coloca aqui no LinkedIn, não só no Jornal do Comércio, muitas pessoas estão vendo, enquanto você está trabalhando de fato, fazendo suas atividades do dia a dia, servindo os clientes, isso está rodando. Então, para mim, a exposição, ela é muito para o bem, é muito positivo, porque você multiplica o teu tempo. Você não conseguiria dar conta fazendo palestra, conversando com as pessoas, trocando cartão, o quanto as redes conseguem te projetar. E eu tenho mais uma pergunta para você, bem interessante. Eu vi aqui na confidencialidade total de um cliente, mas um cliente de grande porte, no segmento dele, um dos maiores na América Latina. E a gente teve um desafio na Rossetti Lorenzo que foi entrar e estruturar a parte de growth do cliente. E quando eu me deparei assim na empresa, isso eu tinha e tem muito a ver com a sua fala, assim, tipo, tinham duas grandes áreas, né? Uma área de branding e uma área de performance. E esses caras nem se conversavam. E cada um no seu conceito, né? Como que você trabalha isso com os clientes? Primeiro, vocês fazem os dois tipos de trabalho, e se fazem, acreditam mais em um, no outro, eles se convivem. Como que é o teu dia a dia com isso? Eu acredito muito nessas duas abordagens, né? Eu acho que a segmentação, isolar eles, eu acho que é um pecado para a empresa, porque a empresa acaba realmente não tendo um resultado tão assertivo, né? Porque ficam duas áreas separadas, brigando por investimento, por verba, né? E acaba que tem um resultado negativo para o negócio. Mas tem um ponto que é importante quando a gente fala de branding e performance. Hoje a gente vê cada vez mais as empresas buscando uma velocidade absurda de resultado, né? Resultado crescer, 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 crescer. Só que branding, o resultado é a longo prazo, né? Então, por exemplo, a gente vai investir talvez numa ativação de marca num evento. Legal, bacana, o investimento é alto, sabe? Né? Que é alto. E o retorno, talvez ele venha a longo prazo, talvez lá no segundo semestre alguém entre em contato contigo, né? Então, é muito mais sobre a lembrança de marca que tu deixa nas pessoas, né? Então, por ter um investimento maior e resultado a longo prazo, muitas vezes ele é colocado mais de lado, não visto como uma prioridade de investimento. Só que, porém, né, quando a gente investe somente em performance e não trabalha a parte de branding, a gente aumenta muito mais o nosso gasto, o nosso custo de lead aumenta, o custo de aquisição aumenta, porque as pessoas não te conhecem. E quando as pessoas te conhecem, fica muito mais barato tu conquistar clientes. As pessoas te buscam de forma automática. E é isso que o branding te ajuda. As pessoas lembrarem de ti. Né? E a performance, ela é rápida, ela é aquele sniper, ela vai ali. Só que não adianta chegar, a gente atingir o sniper. Tá, mas quem é tu? Né? Então o branding, ele ajuda nessa conexão, né? Tem um exemplo muito bacana que foi que eu ouvi no RD Summit, eu não lembro se foi no ano passado ou no outro, que era um especialista de marketing falando sobre esses dois mundos, né? Que são dois universos, né? E ele falou sobre a Adidas, que a Adidas estava analisando, né? E quando a gente vai analisar a questão da metrificação de marketing, a performance ela é muito mais tangível, né? Clicou, fã, comprou. E branding, como é que tu mensura? Como é que tu mensura se foi do outdoor ou foi do evento? É muito dinâmico, é muito difícil, né? A presença de marca. E aí eles estavam identificando que as pessoas estavam vindo dos anúncios. Vamos investir mais em anúncios, começaram a colocar mais anúncios. Só que aí eles começaram a fazer um outro estudo, uma outra análise, e começaram a identificar que as pessoas não estavam indo pelos anúncios em si, elas estavam indo buscando já o que elas queriam. E como é que elas sabiam o que elas queriam? Porque elas estavam sendo impactadas por outras mídias relacionadas mais a ações de branding, né? Então ela estava indo buscar tênis Adidas azul, tarará, né? Então, é importante entender o que realmente está funcionando no teu negócio para ver onde tu investe mais. Porque senão a gente fica no escuro, a atribuição de marketing não funciona e o resultado talvez ia aumentar mais o custo, né? Mais a verba lá de marketing para performance e diminuir o branding, só que o branding que estava potencializando aquilo, sabe? Não, muito legal o ponto de vista e para mim acho que é um convívio direto do branding e performance. Nesse case que eu comentei, que a gente teve a oportunidade de participar, foi fantástico, porque a gente encontrou o meio termo ali, por exemplo, um exemplo, né? Essa empresa, ela fazia os agendamentos dela com call center, tinha lá 300, 400 pessoas, aproximadamente 400 pessoas fazendo ali os agendamentos. Quando a gente assumiu ali com essa questão do parque e tudo mais, uma das alavancas que a gente colocou foi
de fato, inserir o canal digital nisso, né? Utilizando muito o Google, WhatsApp, marcação, landing page, né? E aí, o que aconteceu, né? De 15% que era os agendamentos digitais, em alguns poucos meses passaram a participar 35% daquele todo, né? Ou seja, teve uma grande participação e muito mais rápido, né? Então foi bem legal no trabalho dos dois times, né? Foi bem interessante. Mas agora encerrando um pouco essa questão de volume e falando um pouco de preço, né? Então, como alavanca de crescimento, como que a gente tem trabalhado? Os clientes perguntam sempre, né? Sim. Ah, poxa, o que eu faço? Um preço maior? Como que eu me posiciono? E eu não consigo colocar esse preço por causa da concorrência. E o que eu sempre comento com os clientes e a gente faz no dia a dia, né? Competir por preço, você vai ter só um primeiro colocado. Então, competir por preço, ele é uma estratégia interessante, é uma estratégia, na verdade, sensacional, mas você vai ter um primeiro colocado, porque você tem um limite. Qualquer redução de preço e que impacta numa redução de gasto, você tem um limite. O limite, eu vou vender por R$1, né? Vamos dizer assim. Então, você tem um limite que você consegue chegar. E quem lançou isso, assim, e com muita sabedoria, foi o Walmart. Foram eles que lançaram essa ideia do custo mais baixo. E se a gente olhar as famílias mais ricas do mundo, os caras estão ali do ranking entre os primeiros colocados, né? E vários indivíduos da família quando morreu lá o patriarca e tipo separou entre os filhos e a família, né? Ou seja, uma estratégia extremamente vencedora. Mas só tem um primeiro colocado, não tem como ter o segundo. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que você olha para o outro lado. O outro lado é como que eu gero e eu crio valor, porque preço é percepção. Como que eu gero e eu crio valor de modo que eu consiga que o cliente me pague mais pelo serviço, sabendo que o resultado que ele vai receber é muito maior. E o porquê disso? Porque, na verdade, esse tipo de venda com relação a valor, tu não tem teto. Na verdade, você não tem teto, então você pode ter vários primeiros colocados, né? Como que você enxerga isso e trabalha para os seus clientes? Exatamente, esse ponto é bem interessante, né? A gente entender essa percepção de valor, e eu acho que a resposta ela tá muito conectada com o que o cliente quer, né? O que é valor para esse cliente? E às vezes a gente sai do pressuposto da nossa opinião como empresa, né? Por exemplo, eu acredito que o valor para o meu cliente seja preço. Tu estás pressupondo isso, né? Mas o que realmente o teu cliente acha lá na ponta? Então, esse buscar no cliente, o cliente no centro, eu acho que ele dá esse direcionamento. Porque muitas vezes as empresas fazem vários investimentos, às vezes até em tecnologia, achando que vão melhorar a experiência, vão melhorar toda a percepção de valor. Agora sim, eu vou ter esse software, agora ele vai me pagar 2, 3 vezes mais. E o cliente nem usa. O cliente não vê valor naquilo. Talvez uma ligação por mês, né, a empresa especializada em fazer uma ligação para ti, personalizada todo mês, gerasse mais valor, né? Então, esse ponto de entender lá no ponto que o cliente quer, eu acho que ele é a resposta, assim, sabe? Porque é muito dinâmico, né? Depende de negócio para negócio, mas a gente tem que fazer tudo pensado com o que o cliente está buscando, o que ele busca, qual que é o sucesso lá na ponta para ele, sabe? Você sabe que nós aqui na Rosseto Lourenço, de fato, a gente se posiciona como uma empresa de criação dos valores e resultado. Isso não quer dizer que eu entro na empresa lá e subo o preço do cliente e tá resolvida a história, né? Mas dentro de um processo de criação de valor, sem dúvida, preço tem um fator fundamental. E muitas vezes, até conversando semana passada com um potencial cliente, né? Aqui da região, ele na verdade ele já tem um corte bem significativo, ele já fatura ali próximo de 50 milhões ano, e ele não consegue enxergar. Aí ele puxou, de repente, no meio da conversa, os vendedores dele que tinham mais vendas em margem. E aí foi uma conversa muito legal, porque daí quando ele puxa a folha e eu olho ali quais são os principais vendedores, o quanto que ele estava vendendo e a margem que ele estava trazendo. Pô, primeira pergunta, é margem em cima do quê, né? Daí ele, em cima é o preço de compra versus o preço de venda, né? Mas você está colocando impostos, você está colocando logística, você está colocando o custo de CPI, o custo de aquisição do cliente, mas você está colocando todos os outros componentes, você está vendo se ele está vendendo para qual grupo de clientes, e esses clientes que ele está vendendo estão em prejuízo, não estão.
ou a região, né? Você está servindo, então é um cliente aqui do Rio Grande do Sul e está servindo também com entregas de Santa Catarina. Então, será que vale a pena a logística? Então, quando a gente fala de criação do valor, é toda essa dinâmica que não envolve só o preço em si do item, mas tudo que está ao entorno dele. Custo de aquisição, custo de servir, custo da distribuição, as pessoas envolvidas, aí sim você vai ter a margem real do teu negócio, né? E não raro, o que acaba acontecendo? Você acaba vendo que faz muito mais sentido você diminuir itens que você vende, você diminuir distâncias de regiões, ou tudo bem, eu vou servir um cliente mais longe, mas com volume mínimo, faz mais sentido, você cria mais valor para o negócio, às vezes até com faturamento menor. Então, às vezes as pessoas também perguntam, vai sempre crescer, crescer, crescer. Às vezes não. Às vezes você colocar mais rentabilidade no teu negócio, menos fricção e complexidade, faz mais sentido em termos de resultado. Então, é o que a gente tem visto por aí. Sensacional, Luiz. Obrigado aí mais uma vez por contribuir conosco e a gente parceiros aí de negócios e a gente também poder ter esse espaço de contribuir com as pessoas e que elas vejam na gente um pouco do exemplo do dia a dia que a gente pode impactar no negócio deles também. Show de bola, muito obrigada.